Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Todos estão bem. Graças a Deus que até aqui nos sustentou o Senhor, né? Temos guardado, temos livrado. Já foi contado no testemunho. Deus já usou a sua serva. E Deus já usou para falar grandemente nesta noite, né? Poderíamos já sair daqui satisfeitos pela presença do Senhor, né? Mas necessário é, e bom é para mim e para você, quanto mais nós aprendemos, mais na presença do Senhor nós estaremos fortificados, né? Peço para você abrir a vossa Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão Mateus, seu capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do seu versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto, e ao teu Pai que vem secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessita antes de pedires. Repetir aqui: não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessita antes de pedirdes. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal, porque teu reino é o poder, a glória, para todo sempre. Amém? Amém. Você não pode se assentar? Maravilha, né? A gente sabemos que o pastor Fábio está viajando. E de quinta-feira ele está nos ensinamentos para nós, né? E ele tem esses dias de quinta-feira nos ensinado como orar, né? Tem como tema ensina-nos Jesus a orar, né? Então a gente tem na Bíblia grandes exemplos de Cristo. Diz como Cristo teve disciplina na sua oração, Cristo teve prioridade, Cristo teve intimidade e dependência, né? Então, como aqui, vamos nos ensinar aqui como devemos orar, né? Ele tem nos ensinado isso bastantemente e não vou fugir muito disso, né? Vou continuar falando sobre orações, mas num tema diferente. Vou dizer nessa noite de hoje as orações respondidas dentro da Bíblia. Porque muitas das vezes eu e você oramos, eu e você clamamos, muitas das vezes a gente quer uma resposta imediata, a gente quer uma resposta de Cristo, mas muitas das vezes não vem no momento que nós queremos. Mas sabemos que Deus chega na hora certa, no momento certo, da minha e da sua vida, né? Então, as orações respondidas. Temos alguns exemplos na Bíblia como orações respondidas, né? E um dos primeiros exemplos, a Bíblia vai nos trazer em Gênesis 4. O último versículo, se não me engano, é 26 ou 36, vai nos dizer que Eva teve mais um filho,
que Caim matou Abel e teve Sete. E a partir deste momento que Sete nasceu e cresceu, a Bíblia vai nos dizer que começaram a invocar o nome do Senhor. Então quero dizer que que começou-se a orar ao Deus Altíssimo, né? Ao Deus Criador de toda a terra e de todo o céu, né? E aí, mais para frente a Bíblia vai nos relatar que uma das orações respondidas é sobre o nosso irmão Abraão. Abraão, ele fez uma oração pelo povo, porque o seu sobrinho Ló se encontrava lá em Sodoma, e a Bíblia vai dizer que Abraão faz uma oração por Sodoma. Ele era ciente do que tudo que acontecia naquela cidade, o que estava se acontecendo, prostituição, idolatria, tudo que não agradava a Deus. Mas tinha alguém da família dele naquele local, naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que aparece um anjo, aparece Deus e mais 2 anjos diante de Abraão. E Abraão está sentado debaixo de uma árvore, ele vê os 3 anjos e pede para que os anjos passem na casa dele. E é isso que nós devemos fazer também, né? Pedir para que o anjo passe na minha casa, passe na sua casa, porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor dá ordem aos seus anjos, ao meu respeito e ao seu respeito. Por isso que nós somos guardados. Já foi dito aqui que teve um grande livramento hoje. Poderia aquele vídeo estourar, pegar nos olhos, no ouvido, coisas que podiam acontecer piores, né? Mas o Senhor acampou os teus anjos para te livrar, para me livrar. E a Bíblia vai nos dizer que o Abraão pergunta para Deus, né? Vocês vão destruir aquela cidade? E Deus vai dizer que ele vai destruir por causa da abominação que aconteceu naquela cidade. E Abraão, por um instinto, começa a orar, começa a clamar: mas Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai matar os 50 justos? E Deus fala para ele: se tiver 50 justos, não matarei por causa do justo. Aí ele pensa, analisa: se não tiver 50 justos, né? Muitas das vezes nós não ficamos assim, nós ficamos em dúvida, né, do que nós pedimos, e vamos pedir de novo para o Senhor. Aí Abraão consciente: mas se não tivesse, quando tiver 40, o Senhor vai matar o justo? E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor responde para ele: se tiver 40 justos, não matarei. Ele pensa de novo e fala: mas se não tiver 40, tiver 30. E assim Abraão foi orando para Deus e foi diminuindo a quantidade de justos naquela cidade, porque ele acreditava que só a parentela de Ló era justo naquele tempo. E a Bíblia vai nos dizer que ele ora, o Senhor aceita a sua oração, mas mesmo assim a cidade é destruída. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Que nós devemos orar para aquelas pessoas que estão perdidas, que estão na cidade de prostituição, que estão na cidade de idolatria, porque a minha oração e a sua oração tem muito efeito na presença do Senhor. Então Abraão orou ali por quê? Porque tinha a parentela dele ali. E nós devemos orar pela nossa parentela também. Nós devemos colocar diante do Senhor a todos aqueles que não estão na presença do Senhor, todos aqueles que não aceitaram o nosso Senhor como Senhor e Salvador, e acreditamos que quando nós colocamos a nossa parentela, que não acredita em Deus, que não está na presença de Deus, nas mãos de Deus, o Senhor mesmo assim o Senhor guarda, porque tem um justo orando pelaquele que não conhece o nosso Deus. E esse justo é eu e você, que oramos para aqueles que estão na perdição, no mundo de prostituição, no mundo ali fora, que vem me dizer que o mundo jaz no maligno, né? Mas nós somos de Cristo, estamos guardados em Cristo e iremos em Cristo pela salvação. E a Bíblia vai me dizer que Deus escutou a oração de Abraão. E a Bíblia vai nos relatar que os anjos foram até aquela cidade e os anjos falaram para Ló, falaram para a sua família: vá, corra, saia dessa cidade, mas não olhe para trás. Era só uma coisa que ele pediu: não olhe para trás. Muitas das vezes, a gente vê situações na nossa vida que nos fazem olhar para trás. Muitas das vezes, eu não sei qual é a aprovação da sua vida, muitas das vezes aconteceu já na minha vida.
de quando eu estava no Evangelho, vi uma situação tão difícil na minha vida e eu queria retroceder, queria olhar para trás. E eu olhei para trás e retrocedi. Mas grande foi o meu Deus, foi o teu Deus que teve de misericórdia de mim e mostrou qual que é o caminho, qual que é a verdade e qual que é a vida. Mas necessário é que eu desse ouvido à palavra do Senhor, desse ouvido à voz do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, independente de qual situação que você esteja passando, de qual situação que você esteja passando neste momento, eu quero te dizer, não olhe para trás, porque olhar para trás é voltar, retroceder, e se nós retrocedermos, nós perdemos o que é mais importante na minha e na sua vida, é a salvação que eu e você buscamos. Por isso que a palavra vai nos dizer, você está orando para aqueles que estão perdidos? Você tem clamado, você tem colocado na mão do Senhor, nos pés do Senhor, a sua parentela? Se você não tem colocado, comece a colocar. Comece a orar a partir deste momento, porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor responde a minha e a sua oração. Mas necessário é que eu e você oramos ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer mais para frente de uma outra oração tão bem sucedida, que é a oração de Moisés. Moisés, quando se encontrava diante do Mar Vermelho, diante de uma situação que não tinha saída para ele, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Deus responde para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E nesta noite eu quero dizer para você: marche, meu irmão. Marche na presença do Senhor, porque se você marchar na presença do Senhor, o Senhor tem livramento, o Senhor abre caminho onde não tem caminho, o Senhor abre o mar para você passar, porque as bênçãos, quando chegar do outro lado, você vai cantar o hino de vitória. Mas necessário é que você ore para Deus. E não foi diferente na vida do povo de Israel, quando se encontrou ali sem saída. Olhou para trás, viu os egípcios vindo, olhou para frente, um grande mar vermelho diante dele. Eles se encontravam sem saída, mas a Bíblia vai nos dizer que Moisés orou ao Senhor. E Moisés orando ao Senhor, o Senhor fez o quê? Abriu caminho no meio do mar. Então, quando você tiver sem saída, qual que é a saída? Oração. Quando você se encontrar sem saída, Alex, quando você se encontrar onde não tem para onde ir, ore ao Senhor, clame ao Senhor, que Ele sempre vai ter um caminho para mim e para você, tirar do caminho que nos traz desânimo, nos traz tristeza, porque o Senhor Ele vai nos dizer que Ele sempre abre um caminho para mim e para você. Então, meu irmão, a oração vai abrir caminho para mim e para você. Se você está sem saída nesta noite, você tem que clamar, você tem que orar ao Senhor, porque a oração abre um caminho onde não tem caminho. Glória a Deus. E uma outra passagem vai nos lembrar, meus irmãos, de Gideão, ele clamou pelo que? A oração dele foi pelo chamado dele. A Bíblia vai nos dizer que ele se encontra no lagar, amassando trigo ali naquele momento, e teve um chamado na vida dele. E a Bíblia vai nos dizer que ele meio duvida do chamado, e ele faz uma prova com Deus. Qual que é a prova com Deus? Deus, que à noite, se chover, o chão esteja molhado, mas essa esponjinha aqui esteja seca. E o Senhor atendeu a sua oração. E ele meio em dúvida ainda, porque nós somos duvidosos, nós duvidamos do nosso chamado, duvidamos do que Deus é capaz de fazer na minha e na sua vida, e nós questionamos o Senhor. Muitas das vezes nós ainda, Deus fala grandemente comigo, eu vou te usar na palavra, vou te usar no ministério, vou te usar de tal maneira, aí nós acreditamos imediatamente naquele momento. Mas passa um momento, passa alguns tempos, nós pensamos, será que o Senhor é comigo mesmo? Às vezes está aquele culto abençoado, Deus falando para você, vai lá dar um abraço com aquela irmã, vai lá dar um abraço com aquele irmão, e você fica meio daquela, será que é o Senhor que está falando
Mas nessa noite eu quero que você ore para quê? Para que você saiba qual que é o seu chamado. Gideão orou para que ele acreditasse no chamado. Ele fez prova do Senhor. E nós também devemos fazer prova do Senhor. Porque Malaquias vai dizer que quando nós trazemos a nossa oferta, o nosso dízimo diante da casa do Senhor, ele fala assim: ó, me provai e vede que eu sou bom. Então o Senhor fala para o quê? E nós devemos o quê? Ter a certeza do nosso chamado. Mas para que eu e você tenha a certeza do nosso chamado, nós também temos que orar muito, colocar nossos joelhos no chão e pedir: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu louve? O Senhor quer que eu pregue? O Senhor quer que eu evangelize? O que o Senhor quer de mim? Em oração o Senhor vai responder qual é o seu chamado, qual é o meu chamado. Porque muitas das vezes, quando nós não oramos pelo nosso chamado, nós atropelamos o chamado dos outros, porque não sabemos o que Deus tem preparado para mim e para você. Muitas das vezes Deus me chamou para a palavra, mas se eu quero louvar, eu vou estar tirando a oportunidade de quem foi chamado para louvar. Mas se eu fui chamado para louvar e quero falar da palavra, eu vou estar tirando a oportunidade de quem quer falar da palavra. Por isso que eu e você devemos orar para que Deus mostre qual é o meu chamado, qual é o seu chamado. Então nessa noite, meus irmãos, você possa chegar na sua casa, você possa colocar o seu joelho no chão e falar: Senhor, qual é o meu chamado? E quando colocamos isso em oração, o Senhor vai responder. O Senhor vai falar qual que é o seu chamado. Porque para Gideão aqui, ele fez o quê? O Senhor respondeu o que ele estava indeciso. O Senhor tirou do coração dele a dúvida que existia no coração dele. Porque o chamado ali foi profundo na vida dele. E não é muito diferente na minha e na sua vida, não. O meu chamado e o seu chamado, nós temos que estar em oração para quê? Para que eu e você possa cumprir as promessas que o Senhor me deu, que o Senhor te deu. Então, meus irmãos, o Gideão fez prova por Deus para quê? Para que acreditasse no chamado que o Senhor tinha dado para ele. E nós sabemos que o chamado dele foi profundo, né? Chamou mais de 30 mil pessoas. E o Senhor falou: não é desse jeito não que eu quero. Porque se vocês vencerem a guerra, vocês vão falar que foi com a sua mão que você venceu a guerra. E muitas das vezes é isso na minha vida e na sua vida. Nós conquistamos alguma coisa e nós pensamos: foi porque eu fiz, foi porque eu quis fazer. Mas não é dessa maneira. Se não fosse o Senhor para me sustentar, para te sustentar, o que seríamos de nós? O que seria de Israel se o Senhor não tivesse guardado ele até hoje? E até hoje o Senhor tem guardado Israel por quê? Porque tem sempre alguém orando por essa nação. Então, meus irmãos, a oração é a chave da minha e da sua vitória. Como foi da vitória de Israel até hoje. Nós sabemos, nós vemos aí, Israel ainda continua em guerra. Cidades querendo derrubar Israel, nações querendo derrubar Israel. Mas Israel está guardado debaixo das asas do Senhor. Eu e você estamos guardados debaixo das asas do Senhor. E quando estamos guardados debaixo das asas do Senhor, nenhum mal prevalece, nem praga alguma chega a minha, chega a tua tenda. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos, aos seus respeito. Glória a Deus e aleluia. E a Bíblia vai dizer aqui que Ana, a oração de Ana era para quê? Para ter um filho que não podia. A Bíblia vai dizer que Ana era estéril. O Senhor fechou a marca de Ana, mas mesmo assim Ana ia todo o ano no templo clamar e orar para Deus. Se você acha que a sua vitória está demorando para chegar, faça que nem Ana. Vá sempre ao templo, vá sempre fazer oração para Deus. Vai sempre colocar nos pés do Senhor o que você precisa, o que você necessita. E a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a oração de Ana e Deus concedeu que Ana tivesse um filho.
E a Bíblia vai nos dizer que Ana, quando teve seu filho, amamentou ele e foi levar para o templo. E chegando lá no templo, ela diz assim: por este menino orava eu. Por este menino orava eu. Por que nós temos orado, meus irmãos? Você tem apresentado a sua família nas mãos do Senhor? Porque aqui eu tenho um grande testemunho. Minha esposa passou, depois que eu aceitei o Evangelho de Cristo, fiquei 5 anos na igreja e me afastei. Depois que me afastei, fiquei 11 anos afastado da presença do Senhor. Olha, 11 anos afastado da presença do Senhor. Mas tinha alguém que estava orando por mim. Tinha alguém que estava orando por mim, porque eu me lembro, Alex, que quando eu saía para o mundo do tráfico, voltava de madrugada, eu não sabia como chegava. Eu comprei meu primeiro carro, um Corsinha. Eu só sabia que era carro de primeiro mundo, que tinha piloto automático. Mas o meu Corsinha tinha piloto automático, meus irmãos. Quem era o meu piloto automático? O meu Deus que me guardava, me livrava de todo mal. Mesmo eu estando na presença do Senhor, Ele me levava, me trazia, me guardava a minha entrada, guardava a minha saída, porque Ele tinha uma promessa na minha vida, e a promessa que Ele tinha na minha vida está se cumprindo. É de falar da palavra do Senhor, é de trazer a palavra do Senhor. Mesmo gaguejando, mesmo não sabendo muito, mas a minha vontade de falar de Deus é tão grande, Alex, tão grande, que eu fico, meu Deus, eu não mereço falar de Ti. Mas Ele fez uma promessa para mim, por quê? Porque teve alguém orando por mim. Então, se você quer que seu filho, você quer que seu marido, você quer que seu tio, você quer que sua parentela venha para os braços do Senhor, continue orando ao Senhor. Continue clamando ao Senhor, porque Ele vai responder às suas orações. Então Ana orou para quê? Para que tivesse um filho. E a resposta de Deus veio na vida dela. Veio Samuel. Samuel cresceu na presença do Senhor, fazendo os mandamentos do Senhor, cresceu no templo. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele virou não só sacerdote, mas como profeta. Como profeta de Deus, ele orou para quê? Para que o povo tivesse arrependimento, para que o povo tivesse vitória na peleja contra os filisteus. Isso se conta em 1 Samuel 7, versículos 5 e 9. Que a Bíblia vai nos dizer que os filisteus vieram pelejar contra a nação de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel coloca o povo em oração. Quando o povo se arrependesse, o Senhor traria vitória para ele. E nós sabemos que a história de Israel é uma história que, quando eles se afastavam do Senhor, a batalha vinha, a peleja vinha. E quando a peleja vinha e os inimigos cercavam Israel, eles lembravam de Deus. E não é muito diferente na minha e na sua vida, né? Quando nós estamos na bonança, quando está tudo bem, nós não queremos orar, não queremos clamar, não queremos buscar. Mas quando vem as dificuldades, quando vem as perseguições, quando se levanta alguém no serviço, quando se levanta alguém na rua, para mim, para você, aí nós lembramos: Senhor, me ajuda. Senhor, olha a perseguição que se levantou contra mim, olha os meus inimigos que se levantaram contra mim. Aí nesse momento nós clamamos ao Senhor. Israel fez isso aí durante muito tempo, meus irmãos. Aí quando o Senhor dava vitória, eles agradeciam, eles cantavam: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas passava-se um tempo, eles esqueciam novamente de Deus. Que eu e você não possa se esquecer de todas as maravilhas que o Senhor tem feito por mim e por você. Que eu e você não se esqueça das misericórdias que Ele tem sobre mim e sobre você. Porque muitas das vezes nós não observamos tudo que o Senhor tem feito por mim e por você.
Nós levantamos, nós saímos, nós andamos na rua, voltamos e não vimos tanto quanto o Senhor é bom para mim e para você. E a Bíblia vai nos dizer que depois que os filisteus vieram, chegaram ali a pelejar com ele, olha o que o Senhor fez: trovões. E as trovoadas que o Senhor deu ali naquele momento assustaram o povo de Filisteu ali. E o povo de Filisteus ficou assustado com os trovões que o Senhor estava mandando para eles. E o que aconteceu? Israel ganhou a batalha. Então o Senhor sempre vai ter uma saída para mim e para você. Mas necessário é que eu e você oramos na presença do Senhor, colocando as nossas pelejas, as nossas batalhas diante dele, porque ele é o Deus do exército, ele é o nosso general, ele é o Deus do exército de Israel. Então, meus irmãos, os inimigos podem te afrontar, o inimigo pode te cercar, mas a vitória é minha e é sua, no nome santo de Jesus. E assim que a vitória chegou para o povo de Israel, sabe o que o povo cantou? O que o povo falou? Até aqui nos ajudou o Senhor. Faça uma reflexão neste momento. Até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te livrou, até aqui o Senhor te guardou, até aqui o Senhor fez a providência na sua vida, até aqui o Senhor é provedor. Então, até aqui nós estamos clamando ao nome santo do Senhor. E vai passar-se os dias, vai passar-se os anos, e você vai continuar com esse braço de vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não sei o que você está precisando, mas eu tenho a resposta para você. O Senhor há de te ajudar, no nome santo de Jesus. Mas necessário é que você ore na presença do Senhor, porque a sua oração vai ser respondida. Outro exemplo de oração é o nosso irmão Salomão. A Bíblia vai nos dizer que ele foi um homem muito sábio, muito inteligente. Mas por que ele foi um homem muito sábio, muito inteligente? Porque nas duas primeiras dificuldades que ele teve diante do povo, ele olhou para o povo e falou: eu não vou saber se dar com esse povo. Meu pai sabia. O pai Davi era um cara experiente, era um cara que tinha conexão com Deus. Ele sabia orar a Deus e Deus respondia a ele: o que eu vou fazer? Acredito eu que ele, lembrando das orações do pai, ele falou: então vou orar também. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos revelar em 1 Reis 3, a partir do seu versículo 5, que Salomão pede sabedoria ao Senhor. E muitas das vezes você não pediu sabedoria na presença do Senhor. Porque quando o Senhor nos dá sabedoria, nós sabemos o que falar. Quando o Senhor dá a sabedoria, nós sabemos o que dizer. Quando o Senhor dá a sabedoria, nós sabemos ter uma resposta para aquele que pergunta algo para mim, para você. Muitas das vezes acontecia comigo. Deus estava no Evangelho, mas não estudava o Evangelho. E o povo me perguntava: mas isso não pode acontecer? E eu não sabia responder. Não tinha o que responder. Aí as pessoas falavam: mas você não está na igreja? Mas você não está lá na igreja? Você está fazendo o que na igreja? Isso não ia no meu coração. E o que eu fazia? Eu falei: não, tem que começar a orar, tem que começar a buscar, tem que começar a ler as escrituras para saber ter resposta para aquele que necessita de resposta. E a Bíblia vai dizer que Salomão pede o quê? Sabedoria. E o que o Senhor dá a ele? O coração sábio. Que nesta noite a minha e a sua oração faça com que o meu coração, faça com que o seu coração seja sábio na presença do Senhor. Porque a Bíblia vai nos dizer que dos nossos corações procedem todas as nossas intenções, sendo boas ou sendo más. Mas o coração sábio vai ter pensamentos sábios, pensamentos bons, pensamentos que levam à presença do Senhor. E ele não orou só por isso, ele orou pelo templo também. Ele orou pelo templo e pelo povo. Olha só, hein? Mais uma vez aqui está dizendo de povo. Então
Então nós temos que orar pelo povo. Qual que é esse povo? A nossa nação. Eu e você temos orado pelo Brasil. Eu e você temos orado pelos nossos governantes. A Bíblia fala que nós devemos orar pelo quê? Pelos nossos políticos, pelos nossos governantes. Por quê? Porque vamos lembrar que quando Israel fazia o que o profeta, que era a voz de Deus, mandava que eles fizessem, Israel prevalecia. Mas quando eles não davam ouvido ao profeta, era decadência na vida de Israel, na nação de Israel. Mas eu e você, se colocarmos a nossa nação em oração, tem solução. Para mim e para você. Porque solução para o mundo já não tem mais, meus irmãos. A solução do mundo é padecer no inferno. É difícil falar isso, mas é necessário falar, porque a Bíblia vai nos dizer que quem é do mundo vai o quê? Colher as coisas do mundo. E nós que somos de Cristo vamos colher o quê? As coisas de Cristo. O que é as coisas de Cristo? É a salvação. Nós estamos aqui na presença do Senhor orando para quê? Para a minha salvação, para a sua salvação, a salvação da nossa parentela, a salvação para uma nação. Mas se essa nação não der ouvido à voz do Senhor, felizmente, porque a Bíblia diz que tem dois caminhos, o céu e o inferno. E uma vez eu preguei aqui, lembrei que quando nós éramos crianças, na nossa adolescência, tinha uma brincadeira amarelinha. Não tem a brincadeira amarelinha? Que nós falávamos aqueles quadradinhos, aí no começo nós colocamos o quê? O céu. E lá no final nós colocamos o inferno. E na própria brincadeira já é o quê? É um evangelho para mim e para você. É um caminho para mim e para você. Porque quando começa a brincadeira, nós vamos pular alegre no céu aqui, né? Aí vai pula. Aí quando chega no inferno, ó. A gente tem meio treme e dá aquele pulão, né? Então eu e você temos que pular no inferno para que nós possamos chegar no céu. Uma brincadeira simples de criança é um entendimento que eu e você devemos ter. Que a minha vida e a sua vida pertence a Deus, a nossa alma pertence a Deus e a nossa salvação pertence a Deus. Se a nossa salvação pertence a Deus, então não tem um lugar preparado para mim e para você. Porque o Senhor disse que Ele foi preparar lugar para mim e para você. Ele há de vir buscar a mim e a você. E quando Ele vir buscar, Ele vai abrir um livro, e nesse livro vai estar o meu nome, vai estar o seu nome, o nome santo de Jesus. Então necessário é que eu e você oramos pelas nossas batalhas, oramos pelas nossas guerras, oramos pelo povo. E um outro exemplo aqui, vou dizer para os irmãos, foi Elias, né? Elias faz um desafio para aquele povo que idolatrava Baal, os Balaquitas, os Balaíns, né? E a Bíblia vai nos dizer que ele desafiou aquele povo falando: vamos aqui fazer um desafio, vamos ver qual o Deus que responde. Se o Deus que responder é o Deus verdadeiro. E a Bíblia vai nos relatar que ele fala assim: ó, vocês, eu vou deixar vocês primeiro, vocês possam orar, possam clamar aí ao Deus de vocês. Vamos ver se o Deus de vocês vai responder. E a Bíblia fala que passa tempo, passa horas, e nada daquele Deus de Balaí responder. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, que Elias clama ao Senhor, fogo do céu desce, consome aquele holocausto, e aquele povo vê quem é o Deus verdadeiro. Então nós temos que orar para quê? Para que Deus se manifeste a todos aqueles que não acreditam nesse nosso Deus. Então a minha oração e a sua oração é para quê? É para que Deus abra os olhos daqueles que não enxergam, que não ouvem, que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus de salvação. Então, meus irmãos, a gente tem a incumbência de orar para aqueles que não estão na presença do Senhor, para aqueles que não acreditam que o Senhor tem salvação para mim e para você. Então, necessário é que nós apresentamos este povo
para que ele conheça o verdadeiro Deus que eu e você conhecemos. Um dia estamos aqui glorificando, exaltando esse nome santo, todo-poderoso, que é o Deus de Israel. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, em meio à sua guerra, em meio à sua enfermidade, no capítulo 19 vai falar que Senaqueribe quer invadir Israel, quer invadir Judá, e ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor para que Deus dê livramento para ele nessa guerra, nessa peleja. Então nessa noite o Senhor está dando livramento para mim, para você, de guerras, de pelejas que hão de acontecer sobre a mim e sobre a sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ali consolou o coração de Ezequias, falou que naquela guerra o Senhor ia ser com ele. E não sei qual é a guerra que você está passando, qual é a guerra que você está vivendo, mas eu sei que há um Deus que vai te livrar de todas essas guerras. E o exemplo que Ezequias nos dá é que passou a guerra, venceu a guerra, essa peleja. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias ele tem uma enfermidade. E diante dessa enfermidade ele ora ao Senhor. Mesmo na enfermidade nós temos que buscar ao Senhor. Muito bom nós termos saúde, muito bom não termos nenhum tipo de doença, mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo em meio à enfermidade nós devemos clamar ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias clamou ao Senhor em meio à sua enfermidade. E o que aconteceu na vida de Ezequias? O Senhor prolongou o seu ano na terra. Então, meus irmãos, nós queremos que o Senhor prospere a minha vida e a sua vida. Colocamos em oração. Quando você estiver na enfermidade, quando você estiver doente, clame ao Senhor que Ele vai responder a minha e a sua oração. A Bíblia vai nos relatar que uma mulher passou 12 anos padecendo do fluxo de sangue. Você sabe qual foi a oração dela? Se eu apenas tocar na orla do seu manto. Essa foi a oração dessa mulher. Se eu apenas tocar na orla do seu manto. Ela estava com a enfermidade, mas ela sabia a quem clamar, ela sabia a quem orar. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela tocou, ela foi curada. Simbolicamente, a gente não temos aqui o manto, mas nós temos a presença do Senhor que me cura, que te cura de toda a enfermidade. Então, meus irmãos, não tem circunstância, não tem guerras, não tem peleja que faça com que eu e você não recebemos vitória. Mas para nós recebermos vitória, nós temos que orar e buscar o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que a igreja primitiva ela orava ao Senhor. Sabemos que o Senhor deu a promessa que Ele iria, mas deixaria o Consolador, deixaria o Espírito Santo, para quê? Para que eles continuassem a fazer a obra que Cristo fazia. Então eu e você devemos orar para nós continuarmos a fazer a obra que o Senhor fez na terra, que é falar do Evangelho, anunciar as boas novas do Evangelho. E para testificar a minha fé e a sua fé, Salmos 95, 91, 15, respostas prometidas. Se eu e você estamos orando ao Senhor, olha o que o Senhor fala para mim e para você. Vou ler alguns versículos aqui. Salmos 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e glorificarei. Isaías 58, 9. Então clamarás e o Senhor te responderás. Guiarás e ele dirás: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Se tirares de ti o teu jugo, estender de ti o dedo, tirares de ti o jugo e estender o dedo no falar iniquamente. Isaías 65, 24. Antes que clame, responderei. Estando eles ainda falando, os ouvirei.
Olha só que maravilha, hein? Olha o que o Senhor fala para mim e para você. Antes que nós clamar, Ele vai responder. E estando Ele ainda falando, ó, estando nós ainda orando, Ele já vai o quê? Ele já vai ouvir a minha e a sua oração. Jeremias 33 diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós devemos orar ao Senhor. Zacarias 13, 9 diz: farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu me ouvirei. Direi: é o meu povo, e ele dirá: o Senhor é o meu Deus. Lucas 11, 9. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-ei, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-ei. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Então, para mim, para a sua vitória, está tudo aqui, meus irmãos. Tudo que nós oramos, tudo que nós clamamos, tudo que nós pedimos, o Senhor tem resposta para mim e para você. Se o pastor está aqui ensinando para nós que Jesus teve disciplina na sua oração, que Jesus teve intimidade na sua oração, nós também temos que ter intimidade com o Senhor. Porque a oração é uma maneira que nós temos intimidade com o nosso Deus. Nessa noite você possa sair daqui com intimidade com Deus. Você possa chegar no seu quarto orando a Deus. Você possa chegar na sua casa orando a Deus. Que você esteja no seu carro orando a Deus. Que você esteja na escola orando a Deus. Onde você estiver, ore a Deus e Ele te responderá. Amém? Assim,